Good evening, ladies and gentlemen. Passamos agora para o nosso último painel do Dia do Agro, da CNA, aqui no estande da CNI e parceiros. Geopolítica da Segurança Alimentar. Estão conosco aqui no palco o cofundador da IVI Capital e ex-diretor da Organização Mundial do Comércio, embaixador Roberto Azevedo. I have a pleasure to announce Dr. Ratan Lal, distinguished professor of the Ohio State University, ambassador of goodwill of ICA for Sustainable Development, World Food Prize Laureate 2020. E o presidente da Comissão Nacional do Meio Ambiente da CNA, Munir Lourenço Silva Júnior, que fará a moderação desse painel. Com a palavra, Munir. Boa noite a todos, já estamos à noite. Eu saúdo aqui essas duas personalidades de renome mundial e registro aqui a grande honra da CNA de ter a participação, a presença do embaixador Roberto Azevedo, que durante 7 anos ocupou a diretoria-geral da OMC e que orgulhou a todos nós brasileiros com uma gestão admirável à frente da OMC, e eu já antecipo que o embaixador terá que, logo após a sua abordagem, se retirar para compromissos outros, e nós queremos muito agradecer ele, que já é a segunda participação dele aqui no nosso Dia do Agro. Registrar também, com muita alegria, agradecer a honrosa presença do Dr. Ratan Lal, que já mencionado aqui, Prêmio Nobel da Paz de 2007, Prêmio Mundial de Alimentação de 2020 e uma autoridade de renome mundial no tema de produção, manejo de solos, e nós queremos agradecer muito a presença dos dois. Saúdo aqui a todos os participantes que estão aqui no nosso plenário, agradecer as valorosas equipes técnicas da nossa CNA, das federações do Paraná, de Minas Gerais, que estão aqui conosco. Saudar em especial os meus colegas presidentes, Gedeão Pereira, da FASUL, o Antônio de Salvo, da FAENG, o Age de Meneghetti, representando a FAEP do Paraná. Saudar aqui o deputado Zé Silva, membro da Frente Parlamentar da Agropecuária, sempre muito atuante e aqui presente, que muito nos honra. A imprensa também, que está aqui registrando, e é muito importante a repercussão de tudo que está se debatendo aqui a nível nacional e a nível dos meios de comunicação. Uma saudação especial ao Francisco, do IICA, que já foi das fileiras da CNA, que colaborou muito com a presença aqui do Dr. Ratan Lal no nosso Dia do Agro. Eu gostaria aqui de registrar que a CNA tem tido uma atuação, procurado ter uma atuação à altura da importância do agro brasileiro, uma atuação, como o nosso presidente João Martins sempre coloca, com protagonismo e de forma propositiva. E, nesse sentido, é que, no final de outubro, a CNA manteve uma tradição, já de vários anos, do lançamento de um posicionamento oficial, um position paper, que foi entregue na sede da CNA ao ministro da Agricultura, a representante da ministra do Meio Ambiente e ao representante do Ministério das Relações Exteriores, com os posicionamentos da CNA e, por extensão, dos produtores rurais brasileiros para a COP28, reafirmando fundamentalmente o compromisso do produtor rural brasileiro na sua grande contribuição para a questão da segurança climática, segurança alimentar e a segurança energética. O Brasil, e nunca é demais registrar, e aqui durante todo o nosso Dia do Agro, isso por vários dos que aqui se manifestaram, isso foi pontuado, o Brasil, nosso país, como um exemplo notável de uma transformação de posição no contexto mundial de produção de alimentos, um país que ainda nos anos de 70, ainda era um país importador de alimentos básicos para o consumo da sua população e que agora se transformou nesse gigante, um gigante na produção de alimentos, um gigante na biodiversidade, na sustentabilidade e com um papel muito importante
de produzir alimentos para a sua população e para 1 bilhão de seres humanos, a partir de uma agricultura tropical, muito fortemente, crescentemente, uma agricultura de baixo carbono e com uso cada vez maior, eficiente do solo e com toda essa transformação baseada em uma verticalização da produção, com incorporação de novas tecnologias, aumento de produtividade e, consequentemente, com um papel cada vez mais relevante, embaixador Azevedo, no contexto mundial da segurança alimentar. Não é? E aí, já nessa direção, um pouco dentro do tema do nosso painel, da questão da geopolítica. Então, o Brasil, cada vez mais, dentro do contexto do poder da produção de alimentos, né, e países cada vez mais com aumento de população e altamente demandantes por alimentos, o Brasil se posicionando cada vez mais de forma relevante dentro do tabuleiro geopolítico mundial a partir da sua participação na produção de alimentos. Dentro desse contexto também da geopolítica e da segurança alimentar, nós, a CNA, e nesse documento do posicionamento oficial, nós, dentre os diversos pontos destacados pela CNA, uma atenção, uma preocupação, e aí os dois painelistas, gostaríamos muito de ouvir os seus pontos de vista, não é, também sobre os efeitos da questão climática na produção de alimentos e, consequentemente, colocando algum nível de vulnerabilidade para a segurança alimentar mundial, os impactos das mudanças climáticas. Então, por economia de tempo e também para que nós possamos ter o máximo possível a participação do nosso embaixador Roberto Azevedo, eu passo imediatamente a palavra a ele para as suas considerações nesse nosso painel, mais uma vez agradecendo muito a sua participação, embaixador. Muito obrigado, Munir. Obrigado pelo convite de estar aqui com todos. Obrigado à CNA pela organização, pela presença de espírito de promover esse tipo de discussão num momento tão sensível, tão importante para as discussões climáticas e ambientais. É um prazer estar com o professor Lau. Não o conheci ainda, mas tenho certeza que terá muito que dizer. Infelizmente, eu não estarei para ouvir as ponderações do professor, porque esses outros compromissos, na verdade, são com um avião comercial. Infelizmente, não é meu, então não vai me esperar. Então, eu tenho que sair correndo daqui para o aeroporto. Mas eu começaria falando um pouco do que nós estamos fazendo aqui, a COP, né? A COP, quando as pessoas me perguntam um pouco se eu sou otimista, se eu sou pessimista, eu acho que isso tudo não é tão... o que mais me preocupa é o tempo, é o timing. Por mais que se faça avanço, e eu acho que os avanços vão acontecer, como sempre, em negociações multilaterais, com o seu próprio ritmo. Onde você tem 180 países, sei lá quantos países nós temos hoje, participando desse diálogo, com interesses muito distintos. E não vamos nos iludir que numa negociação internacional, onde o impacto econômico será forte, os países não vão seguir os seus interesses. Eles vão pensar num interesse supranacional da preservação do clima. Não, na realidade, eu negocio há décadas esse tipo de coisa, o interesse nacional, que tem vários matizes, várias vertentes, vai prevalecer. E você ter uma solução consensuada, uma diretriz consensuada, vai ser muito difícil. Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque, independente do resultado, o tempo vai se alongar. Né? Haverá uma espera para que esse acordo aconteça. E nós estamos tratando de um tema que não pode esperar. Essa é a realidade. Quer dizer, se nós efetivamente, ou pelo menos todos os participantes acreditam que não se pode esperar. E por que isso é importante? Porque na medida em que um governo acredita que ele não pode esperar o resultado da negociação multilateral, isso significa que ele tem que agir agora. Né?
Ele tem que tomar medidas, ele tem que adotar políticas públicas que vão endereçar problemas da forma que ele acha que deve ser endereçada para solucionar o problema que ele acha que existe, né? E da maneira que ele acha que é adequada. Ora, isso é a definição de unilateralismo, né? É quando um país adota as medidas, políticas públicas, sem consultar outros, porque ele acha que essa é a maneira que ele tem que endereçar. E, evidentemente, a primeira coisa que está na cabeça desse governo é o interesse nacional, é como que ele vai gerir esse problema dentro do seu território. Ora, isso é natural, eu não estou aqui criticando ninguém, isso é o esperado, né, que aconteça. Mas, na medida em que isso vai acontecendo, e aí nós estamos na geopolítica, né, que é o nosso tema aqui, essas medidas, elas, como eu disse, elas vão atender ao interesse, à especificidade, à realidade daquele país especificamente. Ele não está necessariamente consultando os outros, ele não está necessariamente pensando em todo o impacto que as medidas dele vai ter nos vários países que se relacionam com ele de alguma forma, sobretudo do ponto de vista comercial, né? Então, quando você procura e o interesse desse país, vamos supor, né, promover a transição para a economia verde, essa transição não vai acontecer espontaneamente. Você vai precisar adotar políticas públicas que deem estímulo para os agentes econômicos, os agentes econômicos vão reagir a esse estímulo. Se a política pública for bem feita, for bem direcionada, bem desenhada, vai responder a esse estímulo de maneira a transitar para a economia verde. Essa é a ideia da política pública de que nós estamos falando. Esse estímulo ele pode ser dado de várias maneiras, né? Ele pode ser dado de maneira positiva. Por exemplo, no caso dos Estados Unidos, o IRA, o Inflation Reduction Act, o governo americano optou por, sobretudo, nem sempre, mas sobretudo, incentivar por meio de subsídios, de recursos que ele está oferecendo para o setor produtivo dele, para o setor investir nas coisas que são necessárias para descarbonizar a economia norte-americana. Esse é um exemplo. Mas o estímulo ele pode ser negativo também, né? Você pode, como no caso da Europa, como ele está fazendo com o CBAM, o setor agrícola está fora, mas não quer dizer que esteja fora para sempre. Está fora nesse primeiro momento. Lá para frente, não sei o que vai acontecer na Europa ou em outros países que possam copiar o modelo europeu, né? Então, ao você desestimular a emissão do carbono, você está sobretaxando a empresa doméstica, né, nacional, e isso, evidentemente, retira a competitividade dessa empresa comparado com empresas que estão em outros países, que estão em outros territórios. Independente se você está dando um estímulo positivo ou se você está dando um estímulo negativo para forçar o sistema a se mover na direção da economia verde, você está introduzindo distorções nas condições de competitividade da indústria ou do produtor doméstico comparado com o produtor externo, seja dando uma vantagem adicional, seja retirando essa vantagem, né, e, portanto, penalizando. O que isso significa? Que você está distorcendo as condições de competição entre os vários países e isso não vai ficar sem resposta. Por uma questão óbvia, os outros países vão ajustar as suas próprias políticas públicas para responder a esse movimento e tentar reequilibrar o campo de jogo. Isso é inevitável. Inevitável. Isso vai acontecer, já está acontecendo, e acontecerá muito mais à medida em que esse unilateralismo, né, vá se espalhando, e ele vai se espalhar inevitavelmente. Ora, o que me preocupa especificamente com relação a isso? Na medida que você vai fazendo isso não significa que nós vamos, à medida que você vai tendo essa atitude descoordenada dos vários países, não significa necessariamente que você está acelerando a transição para a economia verde. Muito pelo contrário, você pode estar até comprometendo as suas metas, porque você adota as medidas no sentido, você provoca desequilíbrios com relação a outros países que vão responder a esses desequilíbrios, não necessariamente de uma maneira a descarbonizar a sua economia, mas é de manter a condição de competitividade do seu produtor. E isso pode ser contrário, inclusive, à descarbonização da economia. Então, não tem nenhuma garantia de que a soma desses movimentos vai ser uma soma que vai ajudar a transição para a economia verde.
Ora, como é que você resolve isso? A única maneira de você mitigar o risco dessa fragmentação e de uma evolução regulamentária que leve a um resultado subótimo é você coordenar as ações, é você ter uma conversa com outros e tentar evitar que o somatório das medidas não seja bom. Ora, isso já acontece de uma certa forma. Por exemplo, Estados Unidos e Europa estão se falando, né? Os Estados Unidos não gostaram nada do CBAM, os europeus estão achando que o IRA está dando vantagens comparativas aos empresários americanos e estão dizendo, olha, então minha empresa vai receber também, né, esse benefício, né? Ah, se tiver no meu território, se tiver nos Estados Unidos, vai, se não tiver, não vai. Então, essa conversa, de uma certa forma, já começou, né? Só que uma conversa entre dois não significa que ela é uma conversa inclusiva ou que ela vai levar a resultados melhores, pode até piorar, né? Dependendo da forma como a acomodação mútua daquelas duas partes vai acontecer. Eu estou dando um exemplo e imaginando que isso possa acontecer, mas que esse diálogo vai acontecer, eu não tenho a menor dúvida, porque os parceiros comerciais vão procurar os países que estão introduzindo essas políticas públicas e vão procurar algum tipo de acomodação para evitar um impacto muito negativo no comércio bilateral. Então, o que nós temos que estar atentos é que, nesse diálogo, e normalmente é assim que acontece no mecanismo multilateral, eu, como você falou, dirigi um durante 7 anos. Raramente, mas muito raramente, um acordo multilateral nasce, cresce e é concluído no mecanismo multilateral. Ele normalmente nasce fora. Ele nasce numa iniciativa regional, ou nasce num acordo bilateral entre alguns países, né? E aí, depois que aquilo foi finalizado, que as arestas foram aplanadas e tudo mais, aí você vai expandindo o escopo da discussão e isso desemboca num organismo multilateral. Meu temor é que esses acordos que eventualmente venham a acontecer, se eles não forem devidamente inclusivos e não tiverem uma contribuição de muitos países com perspectivas diferentes, o Brasil seguramente devia estar dentro dessa discussão quando ela acontecer, o que vai acontecer é que essa semente que vai ser plantada fora da ONU, fora do sistema multilateral, será trazido eventualmente aqui para dentro, já com todas as distorções. E aí, amigos, para mudar isso é uma batalha morro acima de grande magnitude. Uma vez que entrou já distorcido, é quase sempre pegar ou largar, você vai ter um espaço de ajustar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, etc, etc. Então, eu daqui a pouco, então, vou pegar o meu avião, com a consciência tranquila de que eu deixei vocês todos preocupados com o futuro, né, e sem dar a resposta. Mas o que eu acho que é importante é que, quando nós lermos notícias no jornal, ouvirmos declarações aqui e ali, que nós tenhamos presente esse quadro maior, né? Às vezes a gente fica pegado na negociação a um aspecto aqui, a um negócio. Eu estou preocupado com essa macro tendência, né? E eu não falei nem das tensões geopolíticas que vão complicar ainda mais essas conversas bilaterais e regionais. Então, é a minha contribuição para essa discussão nossa, compartilhar com vocês essa preocupação minha, que cresce a cada momento, né? Mas é natural, é assim que as coisas acontecem normalmente, né? Sobretudo em temas dessa ordem de magnitude, importantes dessa forma. Só é importante que a gente tenha claro que esse mecanismo tem que ficar sob monitoramento permanente, sobretudo do Brasil, nesse caso, nós estamos falando aqui, para que a perspectiva de um sistema produtivo tropical, que não está nas metodologias, nem no centro das atenções, nem nas pesquisas que acontecem no Norte, seja levada em conta e seja devidamente pensada no momento em que essas conversas acontecerem e que nós comecemos a alinhar um pouco mais as diretrizes que vão nortear essas políticas públicas. Até porque, hoje, em acordos multilaterais, se fala de comércio. O que tem de comércio sobre clima, sobre sustentabilidade? Não tem nada.
Você pegar aquele livro da OMC, um livro assim, ó, que tem todos os acordos lá, a palavra clima não está lá, não existe, não é citado. E se você procurar sustentabilidade, eu acho que tem uma frase sobre Sustainable Development. Acho que no primeiro parágrafo, uma coisa assim, bem no comecinho. E só. Ó, foram textos que foram negociados nos anos 40 até os anos 80 e depois nunca mais, né? Então, não há nenhuma orientação de um corpo de acordos, ou o que quer que seja, que diga para os países, esse é o caminho, aqui estão os limites, você pode operar dentro desse espaço. Isso não acontece, então, infelizmente, é um pouco arbitrário. E para dizer, então, e finalmente concluir mesmo, porque eu estou preocupado aqui, essa conversa, quando ela acontecer, eu, se fosse um negociador brasileiro que estivesse lá, não serei, né? A minha preocupação seria que essa conversa se desse em bases científicas, que nós tivéssemos dados que não fossem impressionistas, que não fossem copiados de coisas implantadas em outros países ou determinadas em outros países, que realmente nós tivéssemos a capacidade de fazer uma investigação, uma análise científica do que acontece no terreno em cada país, porque os biomas são diferentes, os sistemas produtivos são diferentes, as geografias são diferentes, os climas são diferentes, e é importante que se leve tudo isso em consideração. Portanto, nós precisamos muito da ciência, precisamos de cientistas como o professor Lau. Então, eu deixo vocês com ele, a partir de agora, para solucionar isso tudo. Então, muito obrigado a todos e até a próxima. Agradecemos, embaixador, desejamos aí uma boa viagem ao senhor e, com certeza, esperamos continuar interagindo com a sua grande experiência e ampla visão nessas negociações de alto nível e que envolvem o nosso agro brasileiro. Muito obrigado. Eu que agradeço. Boa viagem. Obrigado. Excellent presentation. Thank you so much. And good luck. Uma foto do embaixador, ela está com uma foto. Prazer. Embaixador, uma foto. Uma foto dos três. Thanks again. Thanks again. Com certeza, as considerações trazidas pelo embaixador Azevedo são de extrema valia para todos nós, né? E só reforçam pontos de atenção, né? Se, por um lado, nos orgulha muito tudo que tem sido reconhecido da importância do agro brasileiro para a segurança alimentar mundial, e o nosso tema do painel é esse, a geopolítica. Por outro lado, nos remete cada vez mais a atenção, porque nos alça uma condição que nos traz todo um contexto de competição, né, e de interesses que movem e podem vir a utilizar a questão ambiental para estabelecer situações de barreiras para acesso dos produtos do agro brasileiro aos diversos mercados. Mas nós queremos agora, então, aproveitar para ouvir aqui, com certeza, reflexões extremamente importantes da figura do professor Ratan Lau, que, volto a dizer, Prêmio Nobel da Paz, Prêmio Mundial de Alimentação, e que, no alto da sua autoridade, vem abordando o agro brasileiro que vem se marcando pela adoção de tecnologias cada vez mais de redução de emissões de gases de efeito estufa, de utilização de boas práticas agropecuárias, utilizando dois instrumentos que são marcantes para o nosso país, inclusive para o cumprimento das metas internacionais, que são o Código Florestal Brasileiro e o Plano de Agricultura de Baixo Carbono, o Plano ABC+. Então, é muito importante, sempre uma grata satisfação ouvir as lições do Dr. Ratan Lau nos nossos debates e para que nós possamos cada vez mais ter os nortes
para o desenvolvimento e a caminhada do agro brasileiro e a contribuição do agro brasileiro para a segurança climática, ambiental e energética. Então, eu passo aqui com muita honra para o professor Ratan Lal para as suas considerações. Thank you very much. It's really a great pleasure Muitíssimo to obrigado. be here. Grande prazer estar aqui e poder ouvir também muito bem. Eu fiquei ouvindo os seus comentários e a importância do Brasil, não é? Na década de 70, a primeira vez que eu fui ao Brasil foi em 75. Então, eu já participei muitas vezes, já ouvi muitas vezes. Eu tenho acho que uns 15 alunos que fizeram mestrado, PhD comigo, brasileiros, e eu fiquei sempre muito impressionado com a qualidade do trabalho. O Brasil, como produtor de alimentos, é considerado agora realmente um poderio agrícola mundial. Isso é importantíssimo de ser reconhecido. Desde a década de 60, o Brasil transformou-se de importador para o maior exportador de alimentos do mundo. E essa transformação, normalmente chamada o milagre do Cerrado, é um dos desenvolvimentos mais importantes na história do mundo moderno. E com isso eu os parabenizo a todos. Pena não poder ter feito perante o embaixador também. Mas o Brasil agora está entre os 5 principais produtores de 36 produtos agrícolas. É realmente um feito e tanto. E essa produção quadruplicou desde 60 e tem crescido 3,5% por ano. É uma história de sucesso muito importante e esperamos reproduzi-la em todo o mundo. A produção de soja no Brasil, comparada com vários outros produtos, triplicou, passando de 1,1 toneladas por hectare para 3,4. Se nós compararmos com a América Latina, houve um aumento de 50%. Então, o mesmo tipo de sucesso tem com a produtividade de cereais, que também cresceu 3,4 vezes, comparada com a produtividade de todas as culturas cresceu bastante, mas essa se destaca ainda mais. Então, considerando a produção alimentar total no Brasil em milhões de toneladas, é 237 milhões de toneladas, que passou a 281 milhões. Então, vejam que quase 10 vezes o aumento da produtividade no período de 60 anos, um sucesso muito significativo. A produção de soja do Brasil comparado com os Estados Unidos, nos Estados Unidos, eles podem aprender muito com o Brasil. A soja tem uma produção total, como podem ver nesta tabela, de 61 até 2020, a produção total subiu de 0,3 milhões para 122. E nos Estados Unidos, a produção foi de 90 para 112. De 19 para 300, perdão. Então, vejam que a produção nos Estados Unidos hoje de soja é muito menor comparada com a produção de soja no Brasil. E isso é uma história de sucesso. Exportações alimentares no Brasil, de alimentos no Brasil, isso também subiu e subiu muito. Como podem ver, o Brasil é o principal exportador de alimentos do mundo. Essa é a parte de sucesso, não é? Algo a ser celebrado. Algo que pessoas como eu, na área de agricultura, me sinto extremamente orgulhoso de o Brasil ter conseguido produzir em um solo pouco fértil, como por exemplo no Cerrado, um aumento tão significativo de produtividade. Mas há algumas questões que precisam ser abordadas. Ouvimos os comentários sobre a parte de política, por exemplo. Eu não posso falar muito sobre as políticas, não é? Não consigo mudar os slides, se alguém puder ajudá-lo, por gentileza. Agora foi.
O milagre do Cerrado, então a produção até 2050 vai ter que ter um aumento de 70% para alimentar a população. E com isso nós precisaremos de 120 hectares a mais de terras produtivas. E eu discordo disso. Eu não acho que nós precisamos de mais terra. Eu acredito que nós podemos produzir melhor, mais ainda do que essa produção que se expandiu tanto. Eu sou contra essa ideia de que nós temos que ter mais terras agriculturáveis. Eu acho que o milagre do Cerrado nos mostra que nós podemos fazer na mesma terra, fazer melhor. O uso agrário no Brasil parcial, nós vemos 193 para os pastos, 54 para as diferentes culturas, vejam, arroz, soja 35, depois milho 16, trigo 2. Há uma grande diversidade de culturas e usos da terra no Brasil, o que aumenta ainda mais o seu potencial de possibilidade de melhoria. Devo apontar aonde exatamente para mudar os slides, por gentileza? Ok, vou então apontar para cá. O potencial do sequestro de carbono pelo solo depende do uso da terra, não é? E aqui nós temos TGC, tonelada métrica. Então, o Carlos CR de Piracicaba e a CR também, eles são de Piracicaba, da Universidade de Piracicaba e também colaboram com a ICA. Então, pastos, um potencial que vai de 154 milhões de toneladas de carbono até o limite superior. Aqui. A média 387, que é um potencial enorme de sequestro de carbono nos solos destes ecossistemas de pastagem. Nós temos também o potencial para a área de culturas. Vejam o limite superior do sequestro de carbono para as áreas de pasto. Agora, a agricultura conservacionista, ela tem resultados muitíssimo melhores no Brasil do que no meio oeste americano. No meio oeste americano, a maioria, eles têm culturas rotativas. Aqui, o uso da terra é contínuo. Então, o potencial de sequestro de carbono nestes solos, vejam para as aplicações em pastagem e também nas aplicações de cultura. E aqui nós vemos, então, as possibilidades de reposição do carbono e das perdas de carbono num período de 20 anos. 20 anos eu acho que não é suficiente. São solos arenosos, talvez percam o carbono mais rapidamente do que ganhem o carbono. Está funcionando o controle. Os pantanais, as unidades são diferentes, mas as regiões de mangues têm um potencial maior. 222 gramas, biomassa 83, total 305 gramas por metro quadrado de carbono por ano. Isso na floresta temperada, que dá só 4,5. Então esses manguezais têm um potencial muito grande de sequestro de carbono também. As florestas secundárias têm também um potencial muito grande de sequestro de carbono. E parte dessa terra pode ser devolvida para as florestas por conta da degradação, do uso extensivo de pastagem, e esse processo pode gerar um sequestro maior de carbono. O sequestro de carbono também em outras culturas, principalmente no cerrado. Ponto 38, ponto 23 é menos do que regiões temperadas, como Ohio, de onde eu venho. Lá
pode chegar a 0,5 até 1 tonelada métrica de carbono por hectare por ano. Mas ainda assim, é um número bastante respeitável quando você compara com sistemas tropicais e subtropicais. Muito bem, os desafios. Há uma história de sucesso, mas há também algumas dificuldades, vale a pena falar delas. Degradação, emissão de gases de efeito estufa, pobreza urbana, propriedades rurais pequenas, são desafios importantes que vão requerer investimento de capital. Questões de política e há implicações socioeconômicas, a parte da dimensão humana, como se diz. É o que a gente chama de ecointensificação. Até agora, é um uso intensivo da terra. Mas essa ecointensificação, o que é? É produzir mais com menos terra, menos água, menos insumos, fertilizantes, pesticidas, menos energia e menos emissão de carbono. Então, em termos globais, podemos devolver parte da terra para a natureza. 2,5 bilhões de hectares. É o oposto do que a FAO vem dizendo. Então, existe um potencial global para usar a terra melhor, seguindo o exemplo brasileiro. Esse é o processo que a gente chama de ecointensificação. E a questão também de sistemas alimentares, até já foi discutido em 2021, a recomendação de uso da agricultura regenerativa e agroecologia. O que é agricultura regenerativa? É uma abordagem, é uma filosofia, é um conceito inspirado pela ecoinovação por uma energia não vinda do carbono. O Brasil é um líder com etanol, que vem da cana. Uma energia que não usa o carbono, vem com a infraestrutura verde, que tem o apoio da recarbonização do biosfera terrestre. Carbono que foi perdido na agricultura histórica, desmatamento, erosão, decomposição, isso tem que ser devolvido para o solo. Pelo menos metade desse montante. Esperamos o total, e isso por meio da agricultura regenerativa. Eu proponho fertilizantes como CNPK. O C vem antes do NPK. O C você agrega com resíduo agrícola, né, palhada, uma leguminosa como cultura de cobertura. Você reduz a necessidade de NPK. Não estou promovendo agricultura orgânica. Eu estou falando de um uso mais eficiente do fertilizante, com a associação da devolução da biomassa. Ou seja, uma parte muito importante aí. Acho que a produção de soja no Brasil, como em outros lugares, tem um problema com a emissão de gases do efeito estufa. 0,1 até 17,8 kg de CO2, dependendo do uso da terra que se dá. Ou seja, precisamos ter um desempenho melhor na produção de soja para que a pegada de carbono possa ser diminuída também no caso da soja. O plantio direto tem uma intensidade menor, mas a pegada de carbono com relação à emissão de gases do efeito estufa, tanto do CO2 como NO2. Nos dois casos, esse volume é grande. A seca. O déficit hídrico é a principal causa da perda de produtividade. Você pode aumentar quando você tem um sistema radicular mais profundo. São melhorias, enfim, que os cientistas da Embrapa, das universidades estaduais, os meus colegas que estão aqui, da Exalc, né, de Piracicaba, ou seja, tem um potencial enorme de crescimento nesse sentido também. A questão agora é como traduzir ciência em ações. Na prática, além de novas pesquisas, é importante entender a exploração de diferentes áreas, culturas, solos, agronomia, entomologia, patologias, entre outras. Precisamos ter incentivos econômicos e jurídicos para que os produtores tenham esse estímulo para produzir cada vez mais com menos. Essa é a intenção, essa é a filosofia.
A questão chega agora sobre o cultivo de carbono, ou seja, uma commodity que o produtor pode transformar em receita. Essa é a área em que a política passa a ser muito importante, não só no comércio de carbono, né, no mercado de carbono, mas também pagamento por sistemas de ecossistemas, com preço fixo. Mas quanto? Essa é a questão. Vai depender. Eu publiquei um artigo em 2014 em que eu mostrei que o preço era $130 por tonelada de carbono. 10 anos depois, o preço está em $150 até $200 por tonelada. O crédito de carbono aí seria $50. $50 é o valor do crédito de carbono. Então, se você sequestrar 2 créditos por hectare, o produtor vai receber $100. Se forem 4, e um crédito é 1 tonelada métrica do equivalente a CO2. E o CH4 é convertido também. Esse é o preço que eu recomendo. É o preço que deve ser praticado no pagamento aos produtores. Se fosse assim, o sequestro de carbono na América do Sul, no Brasil, uma parte muito importante da América do Sul, é uma opção muito importante. E uma questão que eu posso tratar também, eu quero falar que eu recomendo nessa COP28, que vem sendo realizada com muita generosidade pelo governo dos Emirados, agradeço a hospitalidade, mas o combustível fóssil é o crescimento, é a causa principal. Os países que produzem combustível fóssil têm que ter uma responsabilidade para mitigar. E eu sugiro 100 bilhões de dólares por ano, só para a agricultura. Se a agricultura global é a solução para o problema climático, tem que pagar o produtor. E esses 100 bilhões não incluem o custo da análise de solo, que a gente precisa simplificar também, precisa incluir na conta. Mas a recomendação é que o produtor adote práticas de manejo melhor, sem avisar, impor essas mudanças não é justo. Acho que todos os países, não só os que produzem combustíveis fósseis, todos os países têm que contribuir. São 600 milhões de produtores rurais. 500 milhões são pequenos, com menos de 2 hectares nas suas propriedades. Essa talvez seja a única opção para realmente desenvolver e conseguir alcançar as metas do desenvolvimento sustentável. A iniciativa privada tem um papel também para promover o sequestro, remunerar os produtores, mas não são 50, pagam 15, 12, 20 dólares, não basta, não é suficiente. Por que não? Porque o preço do resíduo agrícola, o preço do fertilizante adicional, a semente da cultura de cobertura, o preço do arrendamento, todos esses preços, todos esses custos têm que ser calculados. Deve ser perto de 50 dólares. A iniciativa privada tem, portanto, um papel importante. Nos anos 60, o Brasil importava alimentos. A África agora é um importador de alimentos. E os solos da África, em vários aspectos, são muito semelhantes aos dos solos sul-americanos, principalmente os brasileiros. Portanto, essa distância histórica, quando os continentes se separaram, a gente pode eliminar essa lacuna. E o Brasil pode desempenhar um papel muito importante na transferência de tecnologia do Brasil para a África. Eu já trabalhei na África, eu sei qual é o potencial agrícola que a África tem, um potencial altíssimo. Veja aí o que aconteceu no Cerrado. Nos anos 60, os solos eram muito pobres, nos anos 60, 70, e o Brasil pode unir forças com outros países do hemisfério sul. E, claro, precisamos de um papel importante da ICA, né, que pode desempenhar um papel importante. E o meu centro, com produtores africanos, eu gostaria
de ver essa conexão acontecer. E eu trabalhei 20 anos na África. E a ciência ainda não se traduziu em medidas práticas. O Brasil e outros países africanos podem desempenhar um papel importante. É importante transferir fundos para transformar a agricultura, 100 bilhões de dólares por ano, como eu falei. E reitero que agradecemos qualquer indústria que se dispõe a apoiar os produtores rurais, pagando subsídios. Mas também faço um apelo. Não subestimem o preço. Não paguem menos do que deveriam receber. Senão, os produtores vão desistir da sua atividade. E o meu mantra é o seguinte: nenhum produtor rural deve ser deixado para trás. Não importa o tamanho, grandes, pequenos e médios, precisam receber um preço justo, adequado, para que possam prosperar de uma forma em que nós respeitemos a comunidade dos produtores. Muito obrigado pela atenção. Nós queremos agradecer aí a verdadeira aula magna que o Dr. Ratan Lal nos brindou. Nós queremos agradecer a verdadeira aula magna, professor Lal, que o senhor nos brindou, fechando com chave de ouro, como dizemos no Brasil, o nosso evento do Dia do Agro, aqui na COP28. Não é? Com estudos, dados, com uma visão muito clara no alto da sua autoridade científica, reconhecida mundialmente, reconhecimento da grande evolução do agro brasileiro e a sinalização de que estamos no caminho certo, mas que precisamos cada vez mais apostar na adoção de novas tecnologias, no aumento de produtividade, na intensificação da atividade de produção de alimentos no Brasil, a sua sinalização da importância da cooperação da experiência brasileira para o continente africano, com tantas possibilidades que o senhor conhece muito bem, e também trazendo para nós, e aqui o nosso painel sinaliza da importância da geopolítica, da segurança alimentar para a geopolítica mundial, de que, sem dúvida alguma, a segurança alimentar é um fator de viabilização da paz social, da paz mundial. A história nos mostra que a falta de acesso a alimentos, meu querido amigo Toninho, traz instabilidades entre os seres humanos. Não é? Então, o papel do nosso país é central, não é? Nesse grande desafio mundial, meu querido amigo Gedeão, da fornecimento de alimentos a toda a população mundial. Eu quero aqui lhe parabenizar. Eu, particularmente, me senti totalmente contemplado com a clareza e o brilhantismo da sua explanação, mas gostaria de franquear a palavra para qualquer dos que estão aqui, que queiram fazer algum tipo de pergunta, alguma consideração, após a fala do Dr. Ratan Lal. Gustavo, ali, Ministério da Agricultura, que também, assim como o Francisco, já esteve nas fileiras técnicas da nossa CNA. Good night, Doctor. Great explanation. Just a quick question. I would like to know how you see the water influence about in the crops. You said about the drought. Sobre o uso da água. O senhor falou de secas, né? E como a irrigação no Brasil pode eliminar essa lacuna. Temos uma área de mais de 30 milhões de hectares que pode ser adicionada com irrigação sem a necessidade de desmatar. Você acha que seria possível? Pergunta muito boa. A irrigação é, sem dúvida, uma opção
a preservação da área de subsolo, né? Melhorando a infraestrutura para melhorar, aumentar o teor de matéria orgânica. E a irrigação tem que ser a micro-irrigação, por gotejamento, ou seja, o tanto de água que você usa por inundação ou então por sprinklers, aí não tem eficiência, né, quando você faz irrigação por inundação. Eu acabei não mostrando um slide. Quando você adiciona fertilizante e água junto, tem que ser por meio de irrigação por gotejamento. Essa seria a melhor alternativa. No caso africano, eu acho que eles precisam mesmo dessa ajuda. Uma a cada 3 pessoas lá, principalmente as crianças, as mães lactentes têm essa deficiência de alimentação. Como uma família, né, humana, como somos, é inaceitável. Se você pensa na África como o potencial do que aconteceu aqui, se usa 20 quilos de fertilizante por hectare. 140 é a média mundial. A irrigação no Sudeste Asiático, eu venho da Índia, 40% lá é irrigação. Na África, 6%. So there is a known science which we need to translate. So Brazil, your productivity of É um soybean conhecimento que and precisa water ser productivity transferido. can be drastically Você improved. falei Cereal da yield. produtividade de soja, If we as combine produtividades de drip cereais. Se você colocar a fertigação, né, a fertilização mais a irrigação por gotejamento. No suco, eu não sou favorável à ausência de produtos químicos, mas fertilizantes, por exemplo, tem que ser usado como um remédio, não como um veneno. E a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? E a hora que você aplica, a taxa de aplicação. Então, a agricultura brasileira pode ser melhorada, pode ser aperfeiçoada usando agricultura de precisão ou agricultura digital. O uso de recursos preciosos como fertilizantes e água, você pode ter uma eficiência aí mais alta. E você pode ser o exemplo, principalmente para os países em desenvolvimento. O exemplo brasileiro deveria ser repetido em outros lugares também. Silva. Primeiro, é uma grande honra, como agrônomo e também agricultor, poder ter a oportunidade de ouvir o senhor. Muitas lições o senhor nos passou, e sabemos que, entre elas, o desafio de produzir e preservar. E uma pergunta para ouvir de alguém que tem uma visão, que é visionário do futuro, como o senhor mostrou o artigo de 2014, hoje ele foi sendo real. Além do desafio da preservação, da ter a nova commodity do crédito de carbono, como seria e como fazer potência como o Brasil e outras do mundo reduzir as desigualdades, não ter pessoas que não têm alimentação? Como o senhor disse, dos produtores, não ficar ninguém para trás, não ficar nenhum cidadão para trás em relação a ter alimentação. Thank you. That's a very good point. In fact, Excelente ponto. Para um homem com fome, uma pessoa que tem segurança alimentar, talvez Deus não apareceria em nenhuma outra forma que não fosse realmente um pedaço de pão, não é? E é aqui que a nossa profissão do produtor agrícola é tão nobre, né? Ele produz alimento para as pessoas. E a pergunta é, o que o Brasil fez e outros países fizeram é difícil usar os recursos naturais de tal forma
que não se precise de 5 bilhões de hectares globalmente. E muitas vezes as pessoas dizem, a Amazônia, o Cerrado, a base do Congo, na África, as regiões da Indonésia, e são a última fronteira da agricultura. Eu não concordo com isso. Eu acredito que nós já temos terra suficiente, se feito um manejo adequado. Nós já produzimos alimentos suficientes. Na verdade, nós produzimos 3,2 bilhões de toneladas de grãos alimentares todos os anos. 30% a 40% destes grãos, no entanto, são desperdiçados. Não há uso nem animal, nem humano para esses grãos. Então, eu preferiria produzir os alimentos de uma forma mais amigável para o ambiente, alimentos mais nutritivos. O foco não é a produtividade, o foco é na qualidade. Micronutrientes, conteúdo proteico, qualidade dos alimentos, menos resíduos de pesticida, menos problema no ambiente. Tendo visto a transformação do Brasil de 75 para hoje, eu acredito que o Brasil pode ser o líder, sim, e mostrar como fazer a agricultura ser cada vez mais amigável para o mundo, como fazer o medicamento ser o alimento ser um medicamento para a humanidade, como ter este conceito único de saúde, que é solo, planta, animal, pessoas, ambiente, o planeta, não é? Há muitas coisas que a comunidade científica brasileira, que os responsáveis pelas políticas podem assumir como liderança e mostrar, por exemplo, na COP28, como uma recomendação final, não sei, de alguma forma, vamos fazer a agricultura ser a nossa solução, vamos fazer os alimentos produzidos de forma positiva para o meio ambiente. Um país como o Brasil pode liderar o mundo nessa direção, transformando a agricultura e os sistemas alimentares. Professor Lau, continua aberto, por favor. Primeiro, também gostaria de agradecer muito a oportunidade de ouvir o senhor professor e, principalmente, por colocar o tema da escassez de forma tão apropriada e relacionada à agricultura, de como que realmente é difícil falarmos de tantas possibilidades que estamos discutindo no ACOP, se temos como família humana tantos irmãos passando fome nesse momento. A minha dúvida é o senso de urgência, o tempo, para que nós possamos resolver também internamente, no Brasil também há muitos milhares de brasileiros passando fome nesse momento, e o Brasil é um dos maiores provedores de alimento. Então, para que nós consigamos ajudar os nossos irmãos brasileiros, liderar essa ajuda também para a África, que eu concordo plenamente com o senhor, que é Brasil e outros países da América do Sul que têm essa condição de fazer essa integração pela similaridade, mas me preocupa o tempo. Há quantos anos? Nós levamos aproximadamente 40 anos para atingir essa excelência de produzir mais com menos. Então, dentro da sua expectativa e perspectiva de futuro, como que o senhor pensa que nós possamos ajudar melhor? A África seria um provedor interno de alimento, pelo menos a gente ajudaria a resolver a questão interna do país também, ou trabalhando possibilidades para que ela, pelo seu tamanho, pelas suas possibilidades também, e diversidade, né, inclusive de biomas, de climas, assim como na América do Sul, ela também se torne um provedor de alimentos mundial. Como que essa perspectiva, como que o senhor percebe isso num curto tempo, né, que nós temos? Obrigada. Thank you. That's very, very good question. Também muito boa e pertinente a sua pergunta. Eu não sou cientista social, não, viu? Mas eu sou agrônomo, cientista do solo, da terra, e vou responder da melhor forma possível. A fome, a falta de alimento, é uma tragédia feita pelas mãos dos homens. É a pobreza, é a distribuição desigual, é falta de acesso aos alimentos
que realmente é o problema. E vou dar um exemplo. Antes da crise na Ucrânia, havia 700 milhões de pessoas com fome. Aí veio o Covid, mais 100 milhões. Aí veio a Ucrânia, aí temos mais 1 milhão. E assim veio a crise do Oriente Médio, muitos mais. É uma tragédia feita pela humanidade. É difícil discutir isso. É difícil discutir isso, mas é o fato da vida, né? Então, em algum momento, nós temos que ter certeza de que o alimento possa ser produzido e distribuído de tal forma que nós possamos considerar o alimento como um direito humano básico. Todos devem ter acesso a alimento seguro, saudável e suficiente. Abordando a pobreza, a desigualdade. Eu realmente não consigo entender. E eu não vou dizer o nome do lugar, mas as vítimas das guerras, né? São as pessoas e a natureza. As vítimas da guerra são essas. O solo está sofrendo e aquilo onde nós caminhamos, nós não sabemos a diferença entre tanque, míssil, parte A, parte B, não interessa, o solo sofre igual, a terra sofre igual. A guerra do Vietnã, o que aconteceu na década de 70? A vida humana, a vida animal, a natureza ainda sofrem como resultado daquela guerra. Leva gerações para que o solo, que a natureza eliminem, por exemplo, a poluição, os metais pesados, e tudo o que ataca. Então, eu acho que aqueles que têm poder em suas mãos não deveriam considerar somente a tragédia sobre os humanos, mas a tragédia sobre a natureza também. Se a natureza é afetada, nós somos parte da natureza, somos afetados igualmente. Eu acho que na sociedade moderna, a guerra não tem mais espaço, não tem mais lugar. Isso é algo que nós temos que garantir. Nós temos que garantir que não é partido A, partido B, tem o terceiro partido, a natureza, o solo, a água, a biodiversidade, e leva décadas para que haja uma recuperação, se é que ela pode acontecer. Então, há várias razões para explicar a fome. Por isso que é uma tragédia feita pelos humanos. E, uma vez sendo assim, a responsabilidade para resolver está nas mãos de cada um de nós. Nós somos vítimas. E também somos a causa do problema. E assim que nós percebemos isso, eu acho que nós vamos poder resolver o problema. Mas, parabéns, parabéns pela sua pergunta. Alguém mais? Alguma pergunta a mais? Se não, eu gostaria aqui de, em nome da CNA, juntamente com meus colegas Gedeão, Toninho, o Agis, que está representando a FAEP também, mais uma vez agradecer ao senhor, professor Lau. O senhor tem a certeza que o seu mantra, né, de não deixarmos nenhum produtor para trás, é abraçado por todos nós, daqui em diante, né, e que Deus continue garantindo ao senhor muita saúde, para que o senhor, por muitos anos, continue nos trazendo luzes para o agro brasileiro e para o mundo. Muito obrigado. Eu peço uma salva de palmas ao professor Ratan Lopes.